Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que vai se finalizando na perseverança, rompendo de fé em fé, da qual tem que ser participante do início ao fim. Jesus hoje nos falou, bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, bem-aventurados aqueles que o Senhor não lhe imputa os seus pecados. Bem-aventurado aqueles que seguem sem hipocrisia, com a sabedoria do alto, pura, da origem, antes mesmo do princípio, que a terra era sem forma e vazia, e havia o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. E essa mesma sabedoria, através dela houve separação de luz e trevas. A sabedoria que estava com o Pai antes do princípio, Cristo, um ungido, do qual, quando o Verbo se fez carne através de Jesus, ele disse: Pai, me glorifica assim como o Senhor me glorificava antes. Assim, quando ele ali no alto do trono, o pão da vida que desceu do céu e adentrou novamente ao alto dos céus. A única forma daquele que quiser ser salvo alcançar as mansões celestiais. O único mediador entre Deus e os homens. Aquele que mesmo os discípulos perguntam: como saberemos para onde vais? E ele disse: eu não me retenhas, é necessário que eu vá e vos enviarei o Consolador, o outro advogado. E assim, ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que nos fortalece, ele é aquele que, através do seu Espírito, do qual Deus nos atrai até ele, nos ensina tudo como proceder. Ele coloca a palavra em nossa boca. Ele é a revelação da qual a verdade que nós não permitimos que o inimigo jamais arranque. A Bíblia diz: aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Porque os dias são dias maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, dias da onde está escrita e a palavra se cumpre. Por acaso, quando ele viesse, encontraria fé sobre a terra? E pelos seus frutos os conhecereis. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. E aquele que tem o discernimento examina os espíritos, aquele que tem o discernimento para discernir os espíritos. O mesmo Espírito Santo, aquele que nos concede a sabedoria, é o mesmo que sonda o intento da mente e do coração. Ainda que alguns não tenham o Espírito Santo, sonda-se o fôlego de vida, o pneu, e nós, aqueles que têm o dom de justiça, está em espírito e em verdade, sondando o intento da mente e do coração, e apresenta as orações ao Deus Altíssimo através do Espírito de Cristo, qual está escrito: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai assim o fará. E através do anjo do concerto, do qual o Filho está com julgamento, cabe a ele julgar, o Pai não julga, e o Filho está julgando, está trazendo a juízo
Tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Tudo que foi dito entre quatro paredes, a Bíblia diz que é revelado no alto dos telhados. Nada passa desapercebido. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante dele. Nada, nem uma criatura, né, passará livre do juízo. Ele disse: eu vim trazer, pensais que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada, juízo, fogo, dissensão. Aonde tiver 5 numa casa, de agora em diante é 3 contra 2, 2 contra 3, por conta do jugo desigual. Muitos estão com um jugo desigual, né? Nem todos estão na perseverança da fé, e por isso há divergências. Ele nos ensina: não se envolveis, não se colocais sobre um jugo desigual. Não há comunhão de Cristo com Belial, de crente com descrente, de crédulo com incrédulo, de luz com trevas. Temos que andar anunciando a luz para que influenciar aqueles que estão nas trevas, mas jamais ser influenciado por aqueles que estão nas trevas, porque se assim perseverar, retrocede sobre o jugo do opressor. E se as suas primeiras obras antes eram de justiça e agora está injustamente, as primeiras obras já não são possíveis de o salvar se está vivendo injustamente. Grande é a queda e a ruim, né, para aqueles que estão segundo a insensatez, aqueles que fizeram voto de tolo, porque a Bíblia diz que melhor teria não ser conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Melhor seria não ter nascido aquele que trai o Filho do Homem. Melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar, porque a ira do Cordeiro se inflama para aqueles que tiveram plenamente conhecimento da verdade. E agora, como ele dizia aos religiosos: vós sois aqueles que apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda desvia aqueles que estavam prestes a entrar. E grande é a queda e a ruína para aqueles que assim perseveram, porque devemos utilizar a sabedoria válida para salvar a vida daquele que o tem, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e para anunciar essa sabedoria para aqueles que estão sendo escravizados segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que usa a sabedoria para aquilo que é mundano é um miserável, né? Um mendigo à beira do caminho. Aqueles que perseveram segundo a verdade também, cabe utilizar a verdade e as orações e as armas espirituais da nossa milícia, que são poderosos para destruir as fortalezas, para destruir toda vã filosofia, toda doutrina, religiosidade, que ao invés de aproximar o povo de Deus, afasta o povo de Deus. E em mais um dia, Jesus é aquele que está os vencendo com o sopro da sua boca. Ele é aquele que está derrubando toda vã filosofia, toda onda teológica que vai e vem e nada acrescenta, porque a ordenança do Pai é: este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a do Filho é: ide e anunciai o Evangelho. Justamente por não perseverarem assim, vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, que acumulam iniquidade sobre iniquidade.
porque não conseguem desviar do mal segundo o entendimento de próprios olhos. Estão sempre tropeçando em vários pontos e acometidos desobedecer todos os mandamentos. Pela fé sois salvos, sois cumpridores. O justo, o tzadik, aquele do qual nós anunciamos todos os dias, o confessamos publicamente com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós e nos ensina a perseverar segundo o autor e consumador da nossa fé. Ele nos ensina, ele opera tudo em nós, e toda honra e toda glória seja dada a ele. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, aquele que era, que é e que há de vir. A ele seja toda honra e toda glória. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. E Deus nos concede a paz que excede todo o entendimento, guardando o nosso coração em Cristo, como mente de Cristo, jamais como uma mente corrompida, cauterizada, do qual o véu é colocado toda vez que é lida a lei de Moisés e não se alcança. Como a palavra diz, o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a revelação do Evangelho. E como um espírito de entorpecimento, crê em suas próprias mentiras. Esta é a forma do enganador operar, para aqueles que grande é a queda e a ruína, até mesmo por conta da ignomínia do qual Jesus nos ensina, que o próprio Deus permite acumularem e crerem em suas próprias mentiras, para que possam as suas próprias más atitudes recaem sobre as suas moleiras, suas próprias cabeças. Mas nós não somos dos traidores na fé, nós somos daqueles que perseveramos anunciando o Evangelho, anunciando o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Todo aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E assim perseverai em mais um dia segundo a sua justiça, segundo a sua equidade. Ele é aquele que exerce o direito, ele é aquele que nos restitui tudo aquilo que nos é por direito, porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Ele é aquele que nos capacita e nos restitui tudo que é nosso, todo despojos de guerra. Assim nós recebemos em mais um dia tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado para nós. Aqueles que perseveram em espírito e em verdade, aqueles que os verdadeiros adoradores do qual o Pai está à procura, aqueles que não são somente palavras destituídas de sabedoria, do qual, se colocada na balança, não tem valor real algum. Falamos segundo o grande profeta, da promessa de Deuteronômio 18:18. Falamos através do sumo sacerdote que nos concede a unção para despedaçar todo o jugo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E assim, em mais um dia, Jesus é aquele que está purificando o tempo sobre todo mundo, e agindo ele ninguém impedirá. Ele é aquele que vence os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade de Deus? Ele é aquele que sem intervenção humana os tem vencido, porque confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus, Cristo, o ungido. E assim nós perseveramos em mais um dia, com graça e sabedoria, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, a espada que é viva e eficaz
sendo santificado e purificado por meio do lavar da água que é a palavra. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.